Hoje nós veremos a segunda lei tonal, certo? A segunda lei ela parte da primeira, ok? Só que colocando funções secundárias nas outras notas, ok? Nos outros acordes. Essas funções são chamadas de funções relativas e funções antirrelativas. As funções relativas, no caso as notas relativas, vão partir de um intervalo de sexta acima da função principal. Qual é a função principal? A função principal, por exemplo, aqui nós temos a função tônica, que é o acorde de Dó, ok? Então, a função relativa de Dó, ok? A tônica relativa de Dó será o sexto grau a partir de Dó. Nesse caso, Lá menor. Então, Lá é a tônica relativa de Dó, ok? Eu também tenho a subdominante. Então, a subdominante de Dó é o acorde de quarto grau, Fá, ok? E para mim achar a subdominante relativa de Dó, eu parto 6 notas acima de Fá. Então, Fá contando 6 para cima, terei Ré. Então, a subdominante relativa de Dó maior é Ré menor, certo? Então, Fá é a subdominante principal, digamos assim. O Ré menor é a subdominante relativa. Em sequência, eu tenho a dominante. A dominante de Dó é o acorde de quinto grau, Sol. A dominante relativa de Dó vai ser gerado 6 notas acima de Sol. Então, 6 notas acima de Sol, Mi. Então, Mi menor é a dominante relativa de Dó. A dominante de Dó é o acorde de Sol maior com sétima, né? A dominante relativa é o Mi menor. Uma observação importante é que a dominante ela tem essa pressão de dominante, essa característica, devido a um intervalo que possui da terça para a sétima. O intervalo que nós conhecemos e chamamos de trítono. Vamos ver ele mais para frente. No acorde maior, com sétima, ele possui esse trítono. No acorde menor, não. Então, essa dominante relativa, ela não possui realmente uma função de dominante, de mandar resolver. Ela pode ser usada em um princípio de substituição, mas como ela não possui o trítono, são exceções que nós podemos utilizá-la. Em sequência, nós temos os acordes antirrelativos. Os acordes relativos trabalham em sextas acima da função principal. O acorde antirrelativo vai trabalhar em terça, ok? Então, se eu tenho Dó, a terça de Dó, eu vou ter a função tônica relativa, certo? Tônica relativa de Dó é o acorde de Mi menor. Opa, mas ele também não pode ser o acorde de dominante relativa? Sim, mas dependendo do contexto harmônico e melódico, nós podemos analisar das duas maneiras, ok? Então, Dó, terça acima, Mi menor, que é a sua tônica relativa. Fá, sendo o acorde de quarto grau subdominante, uma terça acima de Fá, eu tenho um acorde de Lá menor, que é a subdominante antirrelativa de Dó maior, ok? A subdominante é o acorde de Fá, a subdominante antirrelativa é o acorde de Lá menor. A Lá menor também pode ser utilizado como nota de função tônica relativa, ok? Acorde de função tônica relativa, ok? Da mesma forma como o Mi menor é equivalente e proporcional ao contexto que ele está inserido. Então, nós temos sempre que ficar de olho no contexto harmônico e melódico da sequência. Nesse caso aqui, estou analisando ele como uma subdominante antirrelativa. E por fim, nós temos a dominante quinto grau, que tem a nossa dominante antirrelativa, terça acima, o Si meio diminuto, ou Si menor 7 bemol 5, ok? Então, é a nossa dominante antirrelativa, Si menor 7 bemol 5. A sequência inteira, como é que vai ficar? Nós temos Dó como nota de função tônica, Ré menor
como nota de função subdominante relativa, Mi menor, que pode ser tanto uma dominante relativa como uma tônica antirrelativa. Nós temos Fá como nota de função subdominante, Sol como função dominante, ok? Acorde de função dominante. Lá menor como acorde de função tônica relativa ou subdominante antirrelativa. E Si meio diminuto como acorde de função dominante antirrelativo. Em sequência, temos algumas progressões harmônicas que destacam essas funções geradas através da segunda lei. Então aqui eu tenho uma progressão bem simples, é um acorde de primeiro grau, seguido por um acorde de quinto grau com nona. Lembra que eu falei que a sétima, a soma da terça, do intervalo da terça do Sol com a sétima gera o trítono? Então, nesse contexto, como eu não quero pedir para resolver em Dó, o trítono sempre vai resolver, né? O acorde dominante sempre vai resolver, o quinto grau sempre vai resolver no primeiro. Como eu não vou para o primeiro grau, eu optei por tirar a sétima e colocar a nona, para não ter essa ordem de resolução tão enfatizada, ok? Então, nós utilizaremos aqui um acorde de Sol com nona para soar de uma forma mais sutil. Depois eu tenho um Lá menor com sétima, que é um acorde de função tônica relativa ou subdominante antirrelativa. Ele pode ser analisado das duas maneiras. E, por fim, um acorde de subdominante. A sequência inteira fica algo nesse sentido. Ok? E agora nós vamos começar a fazer substituições dentro dessa mesma sequência de acordes. O dominante, que é o quinto grau, ele pode ser substituído pelo seu dominante relativo, que no caso é o nosso terceiro grau, ok? No caso, Mi menor. Então, substituir ele no exemplo seguinte é por Mi menor, certo? Então, antes nós tínhamos um Sol com nona, agora eu tenho um Mi menor. Vamos observar como vai ficar o contexto? Então, eu tenho Dó, Mi menor, Lá menor com sétima, certo? Então, trocando apenas um acorde, sequência inicial estava da seguinte maneira. Com a nossa mudança no nosso acorde dominante, trocando ele pela dominante relativa, ficou da seguinte maneira. Certo? Então aqui nós tivemos uma mudança bem simples e que deu alguma sensação diferente à nossa sequência harmônica. Dando sequência, nós podemos substituir o nosso quinto grau também pelo nosso sétimo grau, a nota de função dominante antirrelativa, ok? Então, substituímos anteriormente pelo Mi, dominante relativa, agora nós podemos substituir pelo sétimo grau, dominante antirrelativa. Essa daqui vai ter o trítono dentro dela, ok? O Si diminuto possui também, o Si meio diminuto nesse caso, né, possui também o trítono. Então ele vai destacar e vai pedir uma volta para o primeiro grau, por ele ter a função dominante muito destacada com o trítono, ele vai pedir essa volta para o primeiro grau com uma ênfase muito maior. Então o Lá menor vai soar um pouco desconectado do princípio harmônico. Mas vamos observar para ver como fica. Certo? Percebem que o Lá menor fica meio gratuito, ele no meio e sem sentido. Ok? Então aqui são sugestões de mudanças. Cabem a vocês, alunos, tentarem e criarem possibilidades dentro desses recursos. Em seguida aqui, voltamos o nosso quinto grau para o Sol e agora começamos a substituir o nosso Lá menor, né, que pode ter tanto função tônica relativa como subdominante antirrelativa, por outros acordes. Utilizando aqui, pensando que ele está em função subdominante antirrelativa, né, de Fá, ele foi criado por Fá, o sexto grau, nós vamos substituir ele por outra subdominante,
ok? Pensando que ele está em uma função subdominante antirrelativa. Então, eu posso trocar esse Lá menor por um Ré menor, se eu pensar que ele está sendo utilizado como uma função antirrelativa, subdominante antirrelativa. Então, a sequência fica agora da seguinte maneira. Dó, Sol, Ré menor e um Fá. Ok? Então, substitui o Lá menor pelo meu Ré menor, pensando eu que o Lá menor estava antes como uma função subdominante antirrelativa. Dessa forma, ele pode ser substituído por outra nota com função subdominante. Em sequência aqui, eu pensei que o meu Lá menor agora estava exercendo uma função tônica relativa, ok? Então, tônica relativa de Dó, o Lá menor, e aí eu substituí ele pela minha tônica antirrelativa, que no caso é o Mi menor, certo? Então, agora eu tenho uma sequência Dó, um Sol com nona, um Mi menor e um Fá com sétima maior. Observando isso em uma sequência harmônica e melódica. Ok? Agora, nós também podemos mudar o nosso quarto grau, nosso último acorde da sequência inicial, né, que é um Fá, por outras notas com função subdominante também, né, pensando que o Fá está em função subdominante. Nesse caso aqui, optei por utilizar o acorde de Ré menor, que tem a função subdominante relativa. Vamos ver como vai ficar? Tem o Dó, o Sol e o Ré menor. Em uma ideia melódica e harmônica, o Ré menor soa um pouco, para mim, pelo menos, desconectado da progressão, mas em alguns sentidos ele pode funcionar. Como estou falando, como falei antes, aqui nós estamos passando recursos para que vocês possam reharmonizar, substituir os acordes de forma consciente, de acordo com as leis da harmonia. Um último exemplo aqui, eu tenho a mudança de todos os acordes, ok? Menos o primeiro grau. Mantive o primeiro grau em Dó para enfatizar que eu estou em Dó maior. Então, tenho Dó, vou passar a primeira sequência anterior. Então, eu tenho Dó, seguido por um Sol, né? Um Lá menor e depois um Fá. Essa era a minha sequência anterior. Substituindo todos os acordes, exceto o primeiro acorde, eu tenho agora um Dó, seguido por um Mi menor, um Fá e um Ré menor. Então, aquela sequência inicial se transformou através de substituições. Pensando na segunda lei, né, em acordes de função próxima, em essa nova progressão harmônica, ok? Uma outra possibilidade de reharmonização é o mudar também a sequência. Não necessariamente precisa utilizar uma tônica, um dominante, uma subdominante, ou tônica relativa e uma subdominante, ok? Eu posso mudar a sequência. Nesse caso aqui, uma outra progressão seria um Dó, seguido por um Fá com sétima maior, perdão, que é um quarto grau. Então, eu tenho uma tônica e depois um subdominante, uma tônica relativa ou subdominante antirrelativa, eu posso pensar das duas maneiras, e uma dominante, certo? Então, é uma outra progressão. Eu posso fazer várias sequências diferentes e começar a trocar esses acordes de função próxima entre si. Uma substituição que eu fiz em cima desta mesma progressão é a seguinte. Pensando eu em o acorde de Dó maior, né? Troquei ele pela sua tônica relativa, que no caso é o Lá menor. Então, antes onde eu tinha um Dó maior, troquei pelo Ré menor. O Fá eu mantive. Onde eu tinha antes um Lá menor, pensando que ele estava exercendo a função tônica relativa, substituí pela função tônica. Então, até agora, eu tinha um Dó, que eu troquei por um Lá. Tinha um Fá, que eu mantive. Tinha um Lá, que eu troquei pelo Dó. Ok? E por último, eu mantive o Sol. Como é que eu fico? Qual sequência e progressão que eu fico? Fico com a seguinte.
anterior e a nova. Certo? Então essa é uma outra possibilidade de substituição de acordes através da utilização da segunda lei tonal.